Naquela cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, a sede Porto Alegre está num lugar cimeiro. Quase que sobrevoa a paisagem e a sua imponência sempre observou a geometria dos vizinhos. Aquele secular monumento tinha umas rugas bem visíveis. Tanto no exterior como no interior. Fruto do tempo. Quem te viu e quem te vê. Em pleno século XXI, esta igreja recebeu obras de requalificação, restauro e conservação. Um trabalho minucioso e meritório que dá uma superior dignidade ao ex-libris daquela cidade. Estamos há 2 anos e meio com a Catedral fechada, que é um ponto de referência muito grande para a Diocese, a Igreja-Mãe da Diocese, mas depois também por aquilo que ela significa em si e da necessidade que tinha de restauro, de facto. Tanto nas infiltrações que tinha, como nas patologias dos retábulos maneiristas que estavam a ser prejudicados por falta de intervenção. E por isso, apesar desta demora, foi importante que este dia chegasse também. Eu acho que é um estímulo também para os portalegrenses ter a nossa Sé renovada, é um património incalculável, não é? Dos mais ricos que a cidade tem, que o Concelho tem, é o nosso ex-libris, portanto esteve em recuperação durante 2 anos e meio com esta intervenção extraordinária. Temos hoje uma casa nova, mas uma casa com muita história e com muita riqueza. E eu quero crer também que pode ser aqui uma mensagem de acreditar também para os portalegrenses quantas e quantas vezes estão com um sentimento um pouco de quem não acredita. E eu sou daqueles que acredita sempre e que acho que este território tem um potencial enorme. Os visitantes que entrarem, nós pretendíamos com esta reabilitação, sobretudo ao nível do interior, que as pessoas se sentissem bem aqui e que, ao contemplarem as pinturas que fazem parte dos retábulos destes altares laterais, das capelas laterais e também das capelas no transepto, que, ao contemplá-las, se sentissem bem e a conhecer e a captar a mensagem que estas pinturas transmitem. A sede de Porto Alegre tem um rosto novo. A sua fachada principal irradia monumentalidade e no seu interior o crente ou o visitante pode absorver autênticas lições de catequese naquele conjunto catedralício, obras de arte com letras e sonoridades catequéticas. O programa 70x7 faz um convite. Vamos visitar esta catedral alentejana, onde reina o maneirismo com a musicalidade artística. Toda esta catedral é catequética, todos os painéis, os retábulos maneiristas são de facto catequeses autênticas. Como eu dizia ali, quando isto nasce como uma expressão da fé, continua a falar a fé às outras pessoas e a sensibilizar e a estimular e a falar ao coração é uma maneira de evangelizar. Antigamente era muito mais expressiva porque muitas pessoas também não sabiam ler e serviam-se de tudo aquilo que era expresso pela arte. Desde que devidamente divulgado,
vai atrair muito mais gente, não apenas as pessoas da região, mas também as pessoas que particularmente no verão se deslocam, turistas, se deslocam a Porto Alegre. E a Sé Catedral é um exemplo disso, é um exemplo daquilo que de melhor há em Portugal e no mundo, e nós temos a sorte de ter aqui. Portanto, eu quero crer que esta recuperação e a Sé vai nos trazer muita gente à nossa cidade, mas também vai ser um ponto de encontro novamente para os portalegrenses, um local de culto, um local de festa, aqui se batizam as crianças, aqui casam os jovens casais, enfim, é uma casa com muita história e vem enriquecer outra vez aqui esta praça e vai trazer vida aqui a esta zona que agora, de facto, durante este tempo esteve mais apagada. Quem entra aqui fica admirado e sensibilizado e com certeza que também lhes toca no coração. Quem se desloca à Sé Catedral, uns procuram, alguns vêm para rezar, para estar, para falar com Deus, outros vêm porque lhes interessa muito o património vasto que está na nossa Sé Catedral, portanto cada um dos visitantes tem as suas motivações para entrar nesta casa de Deus. Estava muito feia. Como feio, continua a estar o passo, que agora é que está a ser pintado, mas a catedral estava de facto muito feia. Todo o exterior foi renovado, particularmente as juntas e todo o granito foi limpo, como devia ser, e as janelas, sobretudo da frente, foram também renovadas, porque estavam, de facto, muito degradadas. A catedral pode considerar-se, nesse aspecto, um museu aberto. Todas as capelas são emolduradas por estes retábulos, por estas pinturas, por esta imaginária, portanto, estas esculturas ou imagens, que são, de facto, um convite à reflexão e, portanto, um enriquecimento extraordinário. Muito agradável, eu devo dizer, há pouco, quando à tarde me deslocava para aqui e vinha a pé aqui no centro histórico e comecei a ouvir os sinos, é uma alegria enorme. Inicialmente foi uma surpresa quando recebemos o convite para dar o orçamento, portanto, para este Expo e para este conjunto monumento e património integrado. Ficámos muito entusiasmados. Foi um desafio bastante aliciante. Estamos a falar de um edifício que é um monumento nacional, um edifício que a sua característica impõe logo alguma responsabilidade acrescida e fazer uma obra desta envergadura impõe o seu respeito e foi um desafio bastante aliciante. A parte que causou mais problemas provavelmente foi a questão da dinâmica dos andaimes. Estamos a falar de um edifício com cerca de 16 metros de altura, aqui no interior da Sé, em que estes pavimentos teríamos de ter todo o cuidado, porque estamos a falar aqui de algumas pedras sensíveis e as zonas dos soalhos também bastante sensíveis. A zona das próprias capelas tiveram todas elas que ser idealizadas uma por uma. Este conjunto retabular é de uma importância extrema porque é um conjunto de pintura maneirista que se encontra ainda preservado nos seus sistemas construtivos originais. Quando colocamos os pés no telhado foi outra questão que também tivemos aqui que ter algum cuidado, porque estamos a falar o telhado estava muito envelhecido e tivemos de ter aqui alguns cuidados com essa intervenção. Se repararem,
os claustros aqui da zona sul, que adoçados, portanto, à parede sul da catedral, estão todos revestidos a mármore. Todas as colunas dos claustros, na sua base, têm mármore, mas as colunas propriamente ditas, só 2 é que têm mármore, estão revestidas de mármore. As outras não, as outras estavam revestidas, pura e simplesmente, a argamassa. E houve intervenção no sentido de dar uma cor adequada a condizer. Nós que fazemos obras também de engenharia, obra nova, digamos assim, são obras muito mais fáceis e que não encontramos tantas dificuldades diárias como numa obra desta envergadura e de reabilitação como é a Sé. E, portanto, os materiais são também um desafio diário. Nós temos um caderno de encargos, que já estão definidos as intervenções que são feitas pela equipa projetista, naturalmente. Houve aqui algumas situações que, quando chegamos ao local, vimos que, se calhar, as intervenções que inicialmente estavam pensadas não eram as ideais. Houve aqui alguns ajustes que foram feitos. Um privilégio trabalhar numa obra destas, num monumento destes, com obras desta qualidade, com uma equipa fantástica, porque tem que ser referido, foi fantástica, com um cliente que sempre esteve a ajudar em todos os aspectos também, mesmo na parte da fiscalização, houve uma compreensão total e absoluta, sempre exigindo o que era necessário também, mas havendo sempre resposta e havendo sempre um feedback recíproco, e saímos daqui, de facto, com a sensação de que vale a pena projetos destes, vale a pena investir. E aquilo que mais me impressionou na Sé de agora, após a recuperação, eu devo dizer, e até não foi propriamente alguma peça, foi a luz que agora existe na igreja. A igreja anteriormente era um espaço mais cinzento, mais escuro, e hoje, quando nós entramos, tem uma luz extraordinária. Sei lá, acho que ficou muito mais, talvez também pela recuperação das peças, pela limpeza, pela iluminação nova, mas hoje tem uma luz diferente. A brancura, e mais que a brancura, se repararem, há janelas de sondagem em todas as capelas, há janelas de sondagem que nós quisemos que ficassem como testemunho daquilo que foi a catedral no início. Estas janelas de sondagem vieram-nos a revelar pinturas murais do século XVI, início do século XVII. É uma casa nova. Quem entrou aqui na Sé antes da intervenção, antes da obra, estava muito envelhecida, muitas patologias, desde entradas de água, muitas umidades, caixilharia muito envelhecida, e tudo isto foi reabilitado e agora estamos com uma Sé nova, quase. Sim, isto é muito delicado, isto só mesmo os artistas, não é? Hoje há uma sensibilidade muito grande para isso, e há muita gente formada nisso, no restauro deste património, e foi a gente que andou por aí, sim, são gente qualificada, assim entendemos. Azulejos, onde houve uma intervenção necessária foi à entrada. Os azulejos estavam a esmo e podemos fazer 2 conjuntos e colocar totalmente novos, digamos assim. Os azulejos são os antigos, mas foi renovada a sua composição. Os azulejos, temos azulejos distribuídos na nave e temos um conjunto azulejar muito importante também na sacristia, que foram objeto também de intervenção, portanto, como de resto, todas as áreas foram objeto de intervenção, desde materiais orgânicos a inorgânicos, começando pelos últimos, pedra, azulejos, terracotas, metais. Os metais tiveram uma ação de conservação e restauro muito focada e precisa e imensa. As paredes da sacristia estão todas revestidas a azulejo.
Aí a intervenção foi a limpeza, fundamentalmente a limpeza, mas não houve substituição, não houve reconfiguração, digamos assim, onde se notava que há falhas. Falhas na sequência. Deixámos, respeitando também a verdade histórica dos azulejos tal como estavam anteriormente. As pinturas apresentavam um estado de conservação razoável, tendo em conta os anos que passaram por elas, mas apresentavam muita sujidade superficial, os vernizes bastante oxidados, apresentavam problemas também de suporte ao nível da conservação devido a ataque xilófago. Todos os retábulos dos altares laterais, das capelas laterais, são um exemplo extraordinário e conjunto de retabilística maneirista, e não há nenhuma catedral ou edifício que contemple um conjunto tão grande deste estilo da arte maneirista como a Catedral de Porto Alegre. A pintura maneirista é, para já, uma pintura muito específica de uma época e de um período da arte nacional portuguesa, que tem um pouco a ver com o Renascimento também português, basicamente. Italiano. E que tem influências italianizantes, mas que depois tem outras especificidades que haverá, com certeza, pessoas mais habilitadas sob o ponto de vista estilístico para poder dar essa informação. Há aqui a mão dos principais pintores e mesmo também o próprio arquiteto, chamemos-lhe assim, da construção da Sé, mas os pintores são de facto extraordinários, são todos gente hoje reconhecida e cada vez mais reconhecida. Por exemplo, na Capela Mor, todo aquele quadro que se pensava, ou retábulo que se pensava que seria de vários autores, o professor Vítor Serrão acaba por concluir agora que de facto se trata da mão de um único autor, o pintor Fernão Gomes. O aspecto mudou visivelmente. Temos a pedra nas cantarias, os cunhais completamente limpos, sem colonização biológica, temos as juntas fechadas, toda a fachada foi tratada. Os sinos estão funcionais, Exato. não estavam funcionais, portanto havia uma disfuncionalidade nos sinos. Os cataventos foram feitos porque já não existiam e foi feita uma investigação e efetivamente conseguimos perceber como é que eram os cataventos e foram refeitos de novo. Foi mais conservação do que restauro. A preocupação que houve aqui, sobretudo na imaginária e também nas pinturas, foi conservação. Nós não quisemos renovar perdendo a originalidade e a verdade histórica destas pinturas, destas capelas, da imaginária que aqui se encontra. E por isso tratou-se mais de conservação, às vezes, enfim, a limpeza das pinturas, os repintos, retirar os repintes, o enchimento de alguns espaços da imaginária que precisavam de ser, mas é pura e simplesmente conservação. A primeira vez que chegámos aqui, depois entramos e perante esta monumentalidade ficamos sempre assim com aquela reação e em que é que nós nos fomos meter, não é? Uau, isto é grandioso, é mesmo muito grande. Depois é quase como ler um livro, ouvir essa primeira página e entra o filme e depois é o fim, como hoje, que estamos aqui a assistir. E as coisas foram decorrendo.
E é verdade, cheira a novo. O professor Vítor Serrão, há dias, numa entrevista aqui dentro, dizia: tenho a sensação de que estou a entrar numa igreja nova, numa catedral nova. E ele dizia isto sendo um estudioso desta catedral há mais de 3 dezenas de anos. Realmente eu pressinto que as pessoas aqui da cidade que conhecem a catedral, ao entrarem, não reconhecerão muitos aspectos de renovação, de reabilitação da nossa catedral. Quisemos respeitar a verdade histórica da própria imagem, por exemplo, ou das próprias pinturas. Foram intervencionadas mais de 90 peças de 90 peças, esculturas, de imagens. E algumas, sinceramente, eu julgo que não são bem reconhecidas agora. Por exemplo, nós estamos frente à minha esquerda do altar de São Mauro. A imagem de São Bernardo está irreconhecível. Ela estava escurecida, não parecia um beneditino ali. Referiria, por exemplo, o retábulo de Santa Catarina de Sena, por exemplo, que é um retábulo que estava totalmente replicromado, com várias intervenções, muito adulterado pelas intervenções humanas. Ninguém percebia muito bem o que ali estava, não tinha ainda sido feito até à data qualquer estudo estratigráfico da sucessão de camadas que ali foram surgindo, e quando fomos a fazer as nossas prospeções e as nossas janelas, começámos a perceber que de facto estava ali uma estrutura retabular em alvenaria de grande interesse patrimonial, estético, estilístico, e de facto resultou numa diferença fantástica do que era e do que ficou entretanto. Havia questões efetivamente inerentes à degradação biológica, insetos, intempérie, algumas infiltrações, também algumas questões inerentes à própria ação humana, intervenções antigas desadequadas, algumas alterações de gosto, mas, como de geral, eu penso que as coisas não estavam assim tão mal conservadas quanto isso. Não havia assim estruturações nas estruturas retabulares que justificassem grandes desmontagens. A Capela Mor, se reparar, tem diferentes pinturas e tem também 6 esculturas de padres da Igreja. São bispos, normalmente, exceto um do nosso lado esquerdo, quando estamos a olhar para o altar, que é São Jerónimo. Está vestido com as vestes de cardeal. Os outros são bispos da Igreja, bispos antigos, normalmente até ao século V. Há diferentes opiniões sobre quem é que eles representam. Provavelmente Santo Ambrósio, São Gregório Magno, provavelmente também São João Crisóstomo, São Basílio, mas não temos a certeza. Porque esses padres também estão representados aqui nas capelas laterais, ao nível das predelas. Mas a Capela Mor, como disse bem, é de facto extraordinário. A gente não se cansa de olhar para aqueles quadros, pinturas que são alusivos à teologia, à Bíblia, representam cenas bíblicas. Guarda-vento da entrada principal, e em cima estão 2 anjos. Estes 2 anjos também foram conservados. Eles estavam no coro, perdidos, digamos assim, e pertenciam a este guarda-vento. E foram colocados no sítio. Quem está no coro alto, se olhar, fica mais próximo de determinadas pinturas ou retábulos. Fica mais próximo e daí pode admirar melhor. Por outro lado, tem uma visão de conjunto. Nesse sentido, vale a pena subir ao coro alto para observar a catedral.
sem o trabalho especializado de tanta gente, esta reabilitação não tinha sido possível. Nesse sentido, podemos dizer que a Diocese tem motivo para se orgulhar. Porto Alegre está de parabéns e eu arrisco mesmo a dizer que Portugal está de parabéns, porque este tipo de património não é só de Porto Alegre, é do país.